Mercado Semanal. Sejam muito bem-vindos. Estão abertos os portões do Mercado Semanal desta semana. Temos as ideias mais frescas da região. Temos um encontro para partilharmos as ideias e as opiniões políticas de uma forma abrangente, intermunicipal, de toda a região do Tâmega e Sousa. Comigo hoje temos Penafiel, o Mar de Canaveses, Amarante. Temos a participação muito especial da Sónia Ribeiro, vice-presidente do CDS em Penafiel. Muito obrigado por teres aceitado o desafio. E começava as apresentações até por ti, tendo em conta todo este cenário que tem acontecido, estas trocas de informações, de notícias, do presidente da Câmara Municipal de Lisboa que dá informações e que quer ser... E que disse há dias, inclusive, que só nas eleições é que se prova quem é o escolhido pelo povo. Tu achas que é muito importante que um presidente seja eleito? Ou seja, isto porque eu lembro-me que ele, a primeira vez que chegou ao poder da Câmara Municipal de Lisboa, não foi... Não foi eleito. Não foi eleito, quer dizer, Herdou. foi-lhe passado o testemunho. Exatamente. Tendo por base esta ideia, qual é a tua opinião acerca disto? A minha opinião acerca disto é, em primeiro, acho que nós estamos num país democrata e, portanto, acho que deve ser eleito a quem se propõe a eleições. Isso é a minha opinião. Depois, como referiu e bem, no caso do Dr. Fernando Medina, em 2015, ele herdou a autarquia maior do país, portanto estamos a falar da autarquia de Lisboa, ele herdou por desistência do candidato que tinha sido vencedor, na altura o Dr. António Costa, para se poder dedicar à liderança do PS, e portanto daí que o Dr. Fernando Medina seja presidente da Câmara Municipal de Lisboa sem nunca ter ido a eleições. Apesar de ele achar importante, esqueceu-se do pormenor de que ele próprio ainda não foi a eleições. Temos também, por exemplo, um outro exemplo com o governo, que também se passou o mesmo, com o governo de António Costa, que o partido ou a coligação que teve mais votos, que acolheu mais votos, foi a que não formou governo, portanto... Já é um segundo caso em que quem se propõe a eleições, quem ganha as eleições acaba por não... Achas que os municípios de Penafiel viam com bons olhos se isto acontecesse, por exemplo, em Penafiel? Porque eu às vezes tento reportar isto e a ideia era muito, passava por aqui, era reportar isto para os nossos concelhos aqui. E se isto aconteceu em Lisboa e acaba por ser aceito, é uma coisa que parece mais mediática, é realmente um grande município, tem muita visibilidade. Aconteceu também com o governo, mas, como tu estavas a dizer, mas aqui era, se isto acontecesse num município mais pequeno, comparativamente com o de Lisboa, por exemplo, se nós aceitávamos bem temos um presidente que é eleito, temos um vice-presidente, se entretanto ele é obrigado a sair, aceitamos que o vice-presidente assuma e vamos-lhe dar todas as... É assim, eu acho que na hora aceitamos, mas vamos estar sempre com o pé atrás de que se alguma coisa corre mal, se fosse o presidente em quem a gente escolheu, é mais arriscado. Se calhar as coisas teriam corrido de outra forma. E nas eleições seguintes, tens a ideia de que o povo aceitaria, daria... Sim, eu acredito que sim. É? Achas que se a pessoa exerceu, no fundo, seguiu as normas, seguiu o programa eleitoral do presidente que acabou por sair, eu acredito que sim. Muito bem. Vou passar à apresentação do Leonardo. Leonardo João Machado, presidente da JS, da Juventude Socialista do Mar de Canaveses. Obrigado por estares connosco. Vamos continuar a falar de Lisboa, que é a capital, porque eu estava a pensar
esta cerca que, entretanto, se fez a Lisboa, esta cerca sanitária, quase, se fosse feita... há aqui só um ponto, é o facto de a cerca ser feita a uma grande região. É quase, grosso modo, dizermos vamos fazer aqui uma cerca não só ao Marco, mas aos concelhos em redor do Marco. É aceitável que isso aconteça? Bem, eu gostaria só de dizer uma coisa. O Fernando Medina ganhou as eleições em 2017. Depois. Sim, Eu quando fiz estamos a falar em 2015. exatamente. Mas eu quando fiz a pergunta foi... E pensando realmente no Marco, se o presidente saía, entretanto passava o Eu vice-presidente, não via isso. o Não povo via a isso seguir, com- o povo dava-lhe esse Não voto via de isso confiança a com seguir. problemas. Isso aconteceu, por exemplo, em Baião, com o José Luís Carneiro, que passou a ser o presidente da Câmara, o Paulo Pereira, e ganhou as eleições a seguir em 2017 também. Mas Em ainda relação à cerca, ainda à pergunta que fizeste, eu acho que, pronto, no caso de Lisboa há muita, e no caso do Porto, há esta cintura à volta do município, da cidade, que grande parte das pessoas vivem e vivem e trabalham, fazem vida nos municípios do Porto ou de Lisboa e depois têm moradas à volta desses municípios, por isso as cercas serem feitas não apenas a um espaço restrito, mas também à região, julgo que pode fazer sentido. Contudo, eu não sei se estas questões das cercas, tal como no último programa em que estive, disse que não era cientista, nesta vez digo também que não sou epidemiologista, e para fazer uma análise se é justificada ou não uma cerca sanitária em Lisboa, faço-o com base em algumas coisas que vou lendo e que vou ouvindo. Contudo, eu acho que há uma questão que deve ser sempre posta numa primeira análise, que é, devemos tentar que as decisões não sejam tomadas de forma populista, não é? Ou seja, porque há um grande problema, momentâneo em Lisboa, não é? Temos logo que fazer uma cerca sanitária e tudo mais. Eu sei que seria muito, se calhar, estando aqui na zona do Porto, no Norte, seria muito mais agradável eu dizer, não, tem que se fazer uma cerca a Lisboa, eles estão-se a portar mal, têm que levar a porrada. Mas a minha pergunta é exatamente essa: por que não fazer só aos concelhos mais com números piores, onde se justifica realmente essa... Eu sou da opinião que essas questões das cercas sanitárias que não são o ponto-chave para combatermos o vírus. Para combater o vírus, acho que o ponto-chave passa sempre pela vacinação e pela testagem em massa. Claro, está bem. Eu acho que, neste caso, há um problema em Lisboa. O problema podia ser no Porto. Acho que se deve tentar, ao máximo, aumentar os recursos a nível de vacinação e de testagem nessas zonas, porque é assim que vamos conseguir combater o vírus e tentar que haja, a breve trecho, uma normalidade. Não é? Vou apresentar a Ana Ferreira, que vem de Amarante, e aqui, como a Ana gosta mais das cores mais alaranjadas, fiquei curioso, porque o Rui Moreira disse que a candidatura dele incomoda muita gente. Não que o Rui Moreira esteja a representar o PSD, mas lembrou-te, a provocação dele lembrou-te alguém? Será que ele incomoda? Quem é que ele incomodará? Sim, ele incomoda muita gente, nomeadamente o PS, que andou ali numa novela para tentar encontrar um adversário à altura para ser o candidato à Câmara do Porto. E não incomoda o PSD? Penso que não. Penso que não. Não Até que o Rui Rio porque, esteja incomodado com ele? até porque a candidatura do Dr. Vladimir Feliz tem sido tranquila, não é? Penso que neste caso, o caso Selminho incomodará muito mais o Dr. Rui Moreira, e percebemos isso numa conferência de imprensa que ele deu sobre o caso, em que o senhor estava quase a ter uma síncope de tantos nervos e de tanto stress. Sem dúvida que, pronto, todas estas questões abanam um bocadinho, não é, a confiança política de alguns eleitores. Segundo algumas sondagens que vão ainda, e nós sabemos também que as sondagens valem o que valem, mas pronto, a popularidade do Rui Rio, do Dr. Rui Moreira
e a intenção de voto das pessoas auscultadas diminuiu, a percentagem de votantes. Não quer dizer que ele não vai conseguir a reeleição. Mas, de facto, a novela... Então o Rui Moreira estava-se a referir ao PS, ele incomoda o PS. Ele se calhar incomoda todos, de certa forma, mais o PS, porque de facto a novela para arranjar o candidato foi muito maior do que com o PSD. Com o PSD. Muito bem. Avançamos para os temas desta semana no mercado semanal e começamos com um tema trazido exatamente por Amarante. A Ana quer nos falar da escolaridade e a qualificação profissional e a importância para o desenvolvimento socioeconómico da nossa região. Sim. Sempre a escola, cada vez mais a escola. Sim. Mas eu recordo-me que isto já andámos a falar da escola e da educação há tantos anos e Sim. continuamos com os mesmos problemas. Com mais, se calhar, porque a escola continua a ser esquecida, de certa forma. Os valores ou o papel principal que a escola tinha há uns anos atrás deixou de existir. Não é? Neste momento a escola é um sítio onde os alunos são obrigados a estar, porque a escolaridade é obrigatória, e vão andando, vão se fazendo as coisas concentradas só nos conteúdos programáticos. Não é? Os alunos são... a intenção é massificação do ensino e os alunos têm que cumprir as metas para atingirem os rankings, não é? As percentagens de sucesso, independentemente de tudo o que está por trás. E este tema é importante porque, e vou passar a citar, eu acho que sem um nível de escolaridade adequado, sem uma formação profissional adequada, não há desenvolvimento socioeconómico da região. E eu vou passar a apresentar alguns dados que estão no Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Tâmega e Sousa. Isto está na CIM, foi um estudo realizado pela CIM, em que indica que na região da CIM há 422.269 pessoas. Entre os 15 e os 64 anos, a percentagem ronda os 71%. Destas 422.269 pessoas, 71% contempla a idade dos 15 aos 64 anos. Neste estudo também indica que no IFP há uma percentagem de 9,1% de inscritos no centro de emprego, só na região da CIM de Tâmega e Sousa, que é o mesmo valor da região norte e é muito superior à percentagem do país, que consta com 7,2%. Por isso, só na CIM de Tâmega e Sousa, os inscritos no centro de emprego, a percentagem é muito superior à média do país. Isto porquê? Sem dúvida que tem a ver com o nível de escolaridade. Pronto. E no mesmo relatório... Mas porquê? Aqui... Já lá vou agora a seguir, que é assim. No mesmo relatório diz que 12,4% da população, mais uma vez volto a dizer, da CIM, Tâmega e Sousa, com 15 ou mais anos, não completou o primeiro ciclo. Temos 33,6% possuem apenas o primeiro ciclo. 33%. E 17% só completaram o segundo ciclo. Portanto, temos uma massa com baixa escolaridade. Está o terceiro ciclo secundário. Temos só 11% que completaram, sendo que a média nacional é 15,7%. Por isso, podemos deduzir deste estudo que, a nível da CIM, Tâmega e Sousa, o nível de escolaridade é baixo. Temos a população com um déficit de escolaridade. Estes resultados estão relacionados com o quê? Com o nível de vida. Todos nós sabemos que se as famílias têm dificuldades, mais cedo vão trabalhar, mais cedo abandonam a escola. Certo? Pronto. Em termos de pobreza, a CIM, Tâmega e Sousa também é uma das regiões mais pobres do país. Sim. Temos falado nisso. E tem a ver com o quê? Com o baixo índice de escolaridade. Porque depois vai dar origem a empregos precários, não é? Ou com um salário mínimo ou abaixo do salário mínimo, que não permite condições de vida melhores. Porquê que a escola aqui é importante? É preciso analisar estes números e perceber que, de facto, a maioria ou uma grande parte dos alunos não se identifica com o ensino regular.
e não temos ofertas profissionais ou profissionalizantes adequadas às necessidades dos nossos alunos e adequadas às necessidades dos municípios. Por isso é importante repensar, e mais uma vez, a importância da escola. Se os alunos tiverem condições para, até porque há uma taxa também de insucesso e de abandono escolar extremamente elevada, e foi por isso que se criou o PC, que é uma equipa que trabalha o abandono e o insucesso escolar. Isto é lógico. Se os alunos não se sentem motivados, se os jovens não se sentem motivados para frequentarem a escola, é lógico que o abandono e o insucesso escolar... Eu estava a pensar, aqui na nossa zona, é uma zona, se temos alguns concelhos, como Felgueiras, por exemplo, que é muito industrial, depois temos outros Mas concelhos... mão de obra pouco qualificada. O problema é esse, é que os cursos profissionais conferem um grau de profissionalização, de quadro intermédio de qualidade. E a maioria das pessoas em Felgueiras que trabalham nas fábricas são pessoas sem a escolaridade mínima. Mas nem sequer passaram por essas escolas profissionais? Muitas delas não. Estão agora a fazer RVCCs, não é? Para terem... Atualizar. Sim, para terem equivalência ao 12º ano, para a partir daí poderem progredir, nomeadamente em termos financeiros, deixar de ser um assalariado com um salário mínimo e desenvolverem competências mais especializadas. Nós vivemos num país em que o ensino profissional é desvalorizado, socialmente e dentro da comunidade escolar mesmo. Até porque consideram sempre que um curso profissional ou um aluno que frequenta um curso profissional é um aluno que tem dificuldades de aprendizagem. Quando em qualquer país da União Europeia, os cursos profissionais são tão ou mais importantes que os cursos de conhecimento geral. Os cursos profissionais depois fazem sentido se nessa região houver... É importante articular... Onde colocá-los. O que não acontece, é o que não acontece neste momento, é uma articulação entre a CIME, os municípios e as escolas, de forma a que a oferta formativa dos cursos profissionais... Mais uma vez aqui a CIM não está... Quer dizer, depreendo das tuas palavras que dá a ideia de que a CIM não está a fazer este trabalho de nos juntar as escolas, a discutir. Não, o que acontece com a oferta formativa é que as escolas têm que, dentro de uma rede ou de uma lista que a CIM apresenta, apresentar as suas propostas. É muito difícil para uma escola com cursos profissionais apresentar a sua proposta profissional, sem que a CIM, se não estiver na lista, é muito difícil essa aprovação. Mas, mais uma vez, quer dizer, era importante esta articulação até para nos podermos entreajudar todos esta intermunicipalidade que tanto se fala neste até porque se os alunos, ou se a população tiver um nível de escolaridade superior, tiver uma formação profissional adequada, o desenvolvimento socioeconómico vai surgir. Claro. Nós precisamos, e todos nós sabemos disso, nós precisamos, e eu não vou dizer trolha, porque nós vivemos também a nossa sociedade é muito elitista, não é? Sem dúvida, o doutor e o engenheiro é o que importa, nem interessa o nome. Às vezes, o que interessa é ser doutor, o seu doutor não sei o quê, o seu senhora doutora não sei o quê. E a verdade é que... A verdade é que nós sabemos que há profissões especializadas neste momento que são muito bem pagas e que nós precisamos delas, e não há. Exato. O técnico especializado em construção civil, o mecânico. Exato. São técnicos especializados, ou deveriam ser técnicos especializados, devidamente referenciados ou devidamente com a escolaridade obrigatória e com um curso, não é? Devidamente referenciados novamente. E que não existem. E estas profissões, estes técnicos, ganham muito mais do que um doutor ou que um engenheiro. Todos nós sabemos Deixem-me disso. só ouvir, no Mar de Canaveses já há escolas profissionais suficientes e para os cursos profissionais há onde se colocar, ou as pessoas depois... Porque eu estou a pensar, pode haver aqui oferta escolar e depois as pessoas estudam, fazem o curso, tiram o curso e depois não têm onde ser colocados no Mar de Canaveses, então vou ter que ir para a Suíça ou para Lisboa. Nós no Mar de Canaveses temos duas escolas profissionais de excelência. Temos a Escola Profissional de Agricultura e temos a Escola Profissional de Arqueologia, que são duas escolas muito bem referenciadas a nível nacional. A Escola de Arqueologia, durante muitos anos, não sei se ainda é, mas foi até, se calhar, a única escola profissional de arqueologia no país, e isso também deu um elan grande a esta escola.
Mas eu queria ir ao ponto que estava aqui a falar a Ana. Eu considero que a existência de mão de obra qualificada é extremamente importante para o desenvolvimento socioeconómico do concelho, até porque a existência dessa mão de obra vai fazer com que novas empresas queiram vir para os concelhos, que se desenvolvam ali novas oportunidades de emprego. Mas deve haver, de facto, uma adequação das ofertas curriculares, digamos assim. Devem estar enquadradas também com aquilo que é as necessidades do tecido económico do concelho, não é? Eu vejo que, hoje em dia, muitos dos cursos profissionais andam à volta do turismo. Todas as escolas, acho que mesmo os próprios cursos mais, digamos, mais profissionalizantes nas escolas secundárias que também têm, são sempre um bocado à volta do turismo. Mas só isso não chega. Vivemos na aposta dos últimos anos, não é? Quer dizer, o país apostou andamos sempre a ir só no atrás turismo. dessas questões, e eu acho que não é isso que é o importante. Falo com muita gente mais velha que eu, da idade, por exemplo, dos meus pais, que estudou em Amarante, na Escola Industrial e Comercial de Amarante, e que muita gente, de facto, depois são profissionais com muita categoria, digamos assim, com qualidade, e que se formaram nas escolas de Amarante, na Industrial e na Comercial. E eu acho que é um bocado isso que faz falta na nossa região. Eu, por conhecimento de causa, porque o meu irmão tirou um curso profissional e quis tirar um curso profissional ligado à área de eletricidade. O meu irmão é técnico de eletricidade. Tive que ir para o Sicópano, para a Maia, tirar esse curso, porque na nossa região não existe essa oferta. Nós somos conhecidos. Eu trabalho nas obras e em qualquer lado que vou a Lisboa, vou ao Algarve, encontro alguém ou de Marco, ou de Sinfãs, ou de Castelo de Paiva, a trabalhar nessa zona. E, portanto, fazia sentido aqui. Na nossa região não existe uma escola como é o Sicópano, que é voltado para a construção civil. Mas esta oferta também será eu não queria dizer esta palavra, mas culpa da CIM. Não é culpa da CIM. Quer dizer, eu acho que não é culpa da CIM. Eu acho que a culpa é de não haver um planeamento estratégico. É exatamente. Agora, se calhar podia ser promovido pela CIM. Pela CIM, sim. Tentar encontrar aqui e juntarmos-nos e trabalharmos. Ver quais eram as necessidades e depois tentarmos ajustar o... Sim, mais uma vez, é descentralizar os poderes de uma entidade central para entidades locais ou municipais. Mas o que é que queres dizer concretamente com isso? Porque, dá-se um exemplo só para, por exemplo, para as ofertas melhor. formativas, mais uma vez, a concertação em rede, a responsabilidade é da CIM e a Digeste Norte, não é? Que apresentam uma lista de ofertas formativas à quais as escolas têm que concorrer e muitas das vezes não é aceita essa oferta mas os cursos, de facto, a possibilidade, para já há um limite máximo de número de turmas e número de cursos. Portanto, há um conjunto de constrangimentos que, para as escolas e para os municípios, torna-se difícil. Vamos só ouvir, então, deixem-me só ouvir a opinião da Sónia. Em Penafiel há escolas suficientes, profissionais, e há oferta e há procura? Qual é a tua sensibilidade em Penafiel? Assim, escolas profissionais há. A maior parte dos cursos dessas escolas temos muito a ver com a área de turismo. Mais uma vez, com este problema. Há anos que o país investiu só no turismo, não é? Exatamente. E depois também há outras questões que aquilo que a Ana há pouco estava a falar, de outras profissões, nomeadamente, por exemplo, se hoje em dia precisamos de um mecânico, não há mecânicos, não há uma escola com formação profissional para isso. No ensino recorrente eles não vão aprender esse género de profissões. Portanto, a maior parte das pessoas que não querem, andam lá só por obrigação, não estão lá por quererem aprender alguma coisa, mas sim porque são obrigados a lá estar. E o que os poderia motivar para entrar no mercado de trabalho seria haver cursos ou escolas com cursos cursos que os ensinassem a ter a profissão que eles gostariam de exercer. Mas tocas nesse tema e eu acho isto só uma pergunta, e já agora só para, entretanto temos que avançar, mas para terminar o tema, vocês não acham que há, ao mesmo tempo, eu tenho a ideia de que há uma certa
desconfiança com as escolas profissionais, com os cursos que às vezes apresentam. Eu digo isto no sentido, há algumas escolas que têm cursos para trabalhadores de armazém. Sim. Eu acho que há um certo preconceito. O preconceito social, sim. Se me permitem, eu trabalho em 2 escolas Pois, profissionais. Pronto, nomeadamente a escola e profissional. não tens esta ideia? Amarante. Não há este problema também? Sim, há o preconceito social, sem dúvida, dos cursos profissionais, até porque, principalmente dos pais e mesmo de alguns alunos. E voltamos ao mesmo, porque consideram que um curso profissional é para alguém que não tem capacidades. Pois que é totalmente errado, isso é óbvio. Capacidades cognitivas e lá está. E é para alguém que não será doutor nem engenheiro. Sim, Voltamos mas isso foi uma ideia já pré-concebida. Já vem de há muitos tempo. anos, sim. Já vem de há muitos anos e que é importante desmistificar. E que acho que ao longo do Sim. tempo tem desconstruir. vindo a... No dia 9 de junho, a Escola Profissional, a EPALC, a Escola Profissional António Lago Cerqueira de Amarante, promoveu uma tertúlia intitulada A Valorização do Ensino Profissional para o Desenvolvimento Socioeconómico da Região, em que estiveram presentes o Dr. Telmo Pinto da CIM, o representante da CIM, o representante máximo, o presidente da Associação Empresarial de Portugal, e de facto isto foi discutido no sentido de haver a abertura social para esta desmistificação. Porquê? Porque chegamos ao ponto de precisarmos de técnicos especializados e não temos, e é um problema do país. Obviamente que estamos a falar da zona da CIM, não é? Que é um local onde nós estamos. Que é o que nos importa a nós também. Sim, aqui, que é o que nos importa a nós. Mas a verdade é essa. E em qualquer país de Europa, nomeadamente Alemanha, Suíça, os alunos, a formação profissional é extremamente valorizada. Isso não acontece no nosso país, muito por culpa do preconceito social que existe. E há muitos pais que sabem que os alunos até terão potencialidades e até querem ir trabalhar. São alunos que não pretendem prosseguir estudos e estão no seu direito. Querem ir trabalhar, mas por motivos de preconceito social, os pais são os primeiros a impedir. E como é que se vai fazer essa desconstrução? Passa por todos nós, passa pela comunidade educativa e passa mesmo pela comunidade social, pela sociedade. Porque enquanto nós desvalorizarmos, não é? Há um trolha, que para mim é um técnico especializado em construção civil, Dúvida, porque é alguém que faz trabalhos minuciosos, que é preciso um conhecimento extremo. A mesma coisa com picheleiros, com eletricistas, e tem que fazer formações. Que cada um é doutor na sua área. Porque... Mas nós achamos que quando há um trolha, o próprio nome desvaloriza, não é? E cria logo ali um preconceito e uma barreira. O nome só é desvalorizado porque se deu essa conotação ao nome. Claro, mas eu acho que é justo que os pais gostassem de ver os filhos serem doutores ou engenheiros. Porque se calhar também vivemos nós somos fruto daquilo que passamos, não é? E vivemos, há não muitos anos atrás, vivemos uma altura em que o ser doutor e o ser engenheiro tinha que se tirar o chapéu, não é? Exato. E ainda vivemos um bocado essa cultura e é isso que nós temos que desmistificar. Sim. E é essa mudança de mentalidades que temos que fazer para que os cursos profissionais não sejam encarados da mesma forma que têm sido encarados até agora. Vamos avançar, temos que avançar. Vamos passar então para o segundo tema, trazido pelo Marco Canaveses, e é um assunto também ele bastante sério. O Leonardo queria nos falar da urgência, que entretanto foi um bocadinho, na minha perspectiva, esquecida, parece-me esquecida, desta limpeza e deste trabalho que é preciso fazer com o amianto. Retirar o amianto de todas as escolas, principalmente, inicialmente, e agora também em todos os equipamentos públicos. No ano passado, o Governo, eu acho que esta questão da retirada do amianto é extremamente importante e cada vez temos uma consciência ambiental maior. E sim, isto estamos a falar de um caso de saúde. De saúde pública, exatamente, é isso que eu ia Que dizer. temos que trabalhar. Em 2020, o Governo criou uma linha de financiamento para a retirada do amianto das escolas. Eram 578 escolas que estavam assinaladas no programa e no mês só foram, não sei porquê, porque na minha opinião era fácil apresentar um projeto para retirar amianto de uma escola, não sei porquê, das 578 só 457 projetos é que
que foram aprovados. Não sei se foi por falta de oportunidade dos municípios para apresentarem estes projetos ou se fizeram uma coisa assim um bocado às três pancadas e não para foram não aprovados. dizer pior, sim. Mas eu, há dias, fiquei muito admirado com o facto de, dessas 457, há cerca de um mês, apenas 58 tinham as obras Completas. Concluídas. E além dessas 58, só estavam a decorrer, neste momento, mais 115 empreitadas. O que me parece estranho, quer dizer, nós não temos, neste momento, era suposto que no próximo ano letivo já nenhuma escola tivesse amianto na sua cobertura e neste momento nós não temos, se calhar, metade das escolas a serem intervencionadas ou já intervencionadas. Tu que estás ligado um pouco à construção civil, que eu sei, é assim é tão complicado assim tirar o... É assim, a parte da... É complicado, É complicado é um porque trabalho é minucioso e sim. tem que ser muito cuidadoso. Mas retirar... E depois está outra coisa, que é o trabalho deve ser feito sem alunos A presença de... nas escolas. Não é? Mas eu vejo, por exemplo... Não faltou tempo agora. Exatamente, mas eu vi que o ano passado, quando foi lançado, aquilo foi lançado em junho. Eu gosto sempre de falar em casos concretos e que eu conheço bem a realidade. E na minha freguesia, nós tínhamos uma escola que tinha amianto. Foi a escola, por acaso, onde eu andei, a escola primária onde eu andei. Nós, no mês de julho, tínhamos o concurso de empreitada feito para levar, estava em concurso a empreitada e não incluía apenas a remoção do amianto, porque com esta questão do amianto houve muitos municípios que se calhar também quiseram dar melhorar as condições das escolas, não só a nível... Aproveitar, sim. E acho muito bem. Faz sentido. Ou seja, não percebo qual é a dificuldade de construírem fazer um concurso para a remoção do amianto. No Marco, que foi o município do Tâmega e Sousa que mais candidaturas apresentou para a retirada do amianto, foram 13, já estão todas concluídas. A retirada de amianto no Marco, neste momento, as escolas do Marco, pode-se dizer que são escolas com amianto zero. O que é que será isso? Houve vontade. Se não houver vontade, as coisas não se fazem. Só isso? Mas Não sei se será só isso. Só para terminar. E esta é uma questão que também me fez trazer este tema, que é o amianto é prejudicial não apenas nas escolas. Pois. O amianto é prejudicial em todos os equipamentos. E está colocado em todos os equipamentos? Em mais equipamentos? Está em muitos equipamentos. E eu acho que devia haver, da mesma forma que houve esta linha de financiamento para a retirada do amianto das escolas, deve haver para outros edifícios públicos, mas também, acho que numa primeira análise, deve haver também para as associações que têm nas suas instalações coberturas de amianto, nomeadamente as associações sem fins lucrativos, e eu sei que existem muitas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que acho que é muito comum existir na nossa região, que é, por exemplo, os quartéis de bombeiros e tudo mais, que têm coberturas com amianto. E isso acho que deve haver deve-se olhar para essas questões com todos sabemos que o amianto é muito perigoso, já chegamos a esta conclusão, sabemos que ele tem que ser retirado. Eu só porque não continuo sem perceber e estou à espera que se calhar tu vais conseguir explicar o porquê deste atraso. Porque é que isto continua a acontecer? Porque é que temos esta consciência já há alguns anos e as coisas são sempre demoradas, são adiadas, parece que... Porque acho que infelizmente as pessoas competentes para resolver a situação de vez não estão minimamente preocupadas. É o que eu acho. Mais uma vez, os responsáveis neste caso são políticos. Por isso mesmo, lá está, mais uma vez, eu acho que aqui também tem a ver um bocadinho com a vontade política de não resolver o problema. Porque assim, quando houver uma manifestação ou quando... eu vou dizer uma coisa que se calhar não deveria dizer, mas é quando em alguma escola, por exemplo, é retirado o amianto, para virem cortar fitas ou dizer que aquela escola... Aparece toda a gente. Mas quando alguém faz um pedido de ajuda para resolver a situação do amianto numa escola, não sei, a burocracia é tanta que nunca mais há soluções. Eu acho que parte por aí.
Acho que o problema principal está na falta de vontade do poder político, e não estou a falar no poder local, porque isto não é só Não um é poder só local, mas sim no poder político Central. nacional, central, exatamente, para a resolução do problema. Eu sei que não é a tua área, mas tens ideia de como é que está a situação em Penafiel? Não sabes, não é? Não tens essa ideia. Sinceramente. Deixa-me aqui ouvir então só a opinião da Ana. Ora então, Tens a ideia de como é que está a situação em Amarante? sim, eu Até, só queria até porque relembrar... estamos a falar de escolas e tu... Sim, só queria relembrar o seguinte, que o Governo anunciou no verão de 2019 a retirada das tais 500 e qualquer coisa escolas, não é? Com pouca circunstância. Que seria retirado naquele verão o amianto destas infraestruturas, sendo que há muitas mais, não é? E nomeadamente edifícios públicos também, que ainda padecem deste mal, que é um mal que afeta a saúde pública, sem dúvida. É verdade também que a questão da remoção do amianto nas escolas e nos edifícios necessita de desocupação, não é? Pronto. Mas tivemos tempo para isso. Tivemos 2 anos de pandemia em que estivemos não sei quantos meses em casa, sem aulas, os alunos em casa, e que poderia ter sido feito este trabalho. Só em 2020 é que foi lançado o concurso nacional, ou a abertura a linha de financiamento para os concursos. Só em 2020 é que foi lançado e, dadas as burocracias, com certeza a grande parte dos municípios sentiu o seu projeto ou rejeitado, ou a impossibilidade de iniciar em breve a remoção do amianto. Em Amarante o que aconteceu foi que a Câmara tomou a iniciativa, muito antes desta linha de financiamento ser tornado público, a Câmara Municipal decidiu implementar uma política de remoção do amianto, sendo que, pelo menos, a escola, ou a realidade que eu mais conheço, em Amarante, é a B23, a remoção foi feita, foi colocada uma nova placa, houve novas placas. Mas há responsabilidade da Câmara. Há responsabilidade da Câmara, com certeza concorrerá também a esta linha de apoio, mas foi a Câmara que tomou a iniciativa, uma vez que o Governo, ou o Poder Central, não o fez. Por isso, é importante, mais uma vez, esta questão, como muitas que são esquecidas. Vem aí a bazuca, não é? Já foram aprovados os 16,6. E não me parece que esta questão esteja, Sim, ou mas seja uma prioridade. esta insere-se em todos aqueles pontos que estão assim um bocado em todos aqueles pontos que ainda estão indefinidos, não é? O ambiente, a saúde... Estas mesmo, as questões... Agora há muitos financiamentos para questões que têm a ver com a eficiência energética. Eu acho que podia haver um programa do género, mesmo para particulares, porque há casas que têm também têm, estas sim. coberturas. Casas mesmo? Casas. Sim, Também. as mais antigas. Há pessoas que têm casas com continuam e... Sim, mesmo, por exemplo, esta questão, até há uns anos atrás, a questão do capoto, não é? Havia uma cobertura lá de rocha, pronto, que também é altamente... Sim, larga fibras. Larga fibras Prejudiciais à saúde. E até há bem pouco tempo era utilizado na construção, por isso é preciso ter. Muito bem. Avançamos então para o terceiro tema. O terceiro tema vai ser trazido por Penafiel e Penafiel, através da Sónia Ribeiro, quer nos falar do arrendamento de jovem. Eu não sei se é do arrendamento de jovem só ou se desta polémica que existe, entretanto, surgiu nos últimos dias em Penafiel, porque as pessoas querem... O PS de Penafiel quer muito que se construa e se reconstrua e se leve as pessoas outra vez para o centro histórico e afinal as pessoas... A ideia não é trazer as pessoas só para o centro histórico. Mas isso estás a falar do projeto da Câmara. Do projeto da Câmara, exatamente. Penafiel sempre foi um concelho que esteve sempre muito atento às questões sociais. Já na altura em que a Troika cá esteve, Penafiel lançou um PMS, que é um Plano Municipal Social, na qual ajudava famílias carenciadas com a alimentação, com a medicação, com luz, com água, e complementando inclusive na habitação a renda social. Para os partidos mais à esquerda, a questão da habitação resolvia-se
com a construção de aglomerados sociais, chamados bairros sociais, na cidade, em que, no fundo, se traziam as pessoas mais carenciadas ou as famílias mais carenciadas da freguesia onde elas estavam. E colocam-se ali e colocavam-se ficam ali e estavam. Só que Já isso, chegámos à conclusão de que isso não funciona. só que não isso devia ser feito acarreta dessa forma. problemas, não é? Claro. Porque as pessoas, por exemplo, Estamos famílias com filhos, isto depois há um choque social também. Claro. Pessoas que estão habituadas a viver no meio rural, de repente não se vão adaptar a viver no meio social. Os miúdos com filhos deixam de ter os amigos de sempre, deixam de poder frequentar a escola a que estavam habituados. Ou seja, isto a nível social também acarreta consequências negativas. O que é que Penafiel decidiu fazer, e dado um número crescente de prédios devolutos, quer na cidade, quer no concelho em si, juntamente com organismos públicos, nomeadamente com o Instituto de Reabilitação Habilitação Urbana, Penafiel candidatou-se a um programa que se chama Programa Casa Acessível, em que o objetivo passa por, primeiro, fazer uma identificação do mercado, de ver os prédios que poderão ser alvo de financiamento e nos quais os proprietários estejam interessados na recuperação desses mesmos prédios, para que a Câmara, para alugar à Câmara Municipal, e a Câmara Municipal então aí subarrendar às famílias carenciadas e a famílias com rendimentos intermédios. Pronto. Essa definição está, depois, quem são as famílias carenciadas com direito a isso depois está tudo dentro do regulamento do arrendamento que pertence à Câmara Municipal. Portanto, nós como partido mais à direita, o nosso objetivo passa precisamente pela reconstrução dessas casas, mas dentro das freguesias, ou seja, arranjar prédios com reconstrução, mas em que as pessoas não tenham que sair da freguesia. Portanto, vocês estão a pensar não só no centro histórico do centro de Penafiel, mas em todas as freguesias. No concelho. Ou seja, haver uma família, imagino uma família carenciada que por algum motivo está a atravessar dificuldades, não consegue pagar a renda atual. Então, a ideia da Câmara será ajudar a manter essa habitação, ou uma habitação das que irá subarrendar, irá arrendar a um proprietário e poder participar essa família sem sair do seu ambiente natural, a suportar durante algum tempo, não é? Aqui também era interessante, porque também ouvi dizer que a ideia também passa por ajudar no arrendamento jovem, ou seja, não deixar que os jovens procurem casa, até porque há alguma dificuldade em encontrar habitação em Penafiel. Pelo menos é disso que os jovens em Penafiel se têm queixado. Sim. E aqui passava muito por aí. E depois também pelo valor das rendas, não é? Pois. Estamos a falar que também há o mercado de arrendamento está... Aqui a ideia é a Câmara depois suportar a diferença, ou seja, ao chegar a um acordo com os... Assim, para o mercado jovem, nós já há um programa que se chama, que é o Porta 65, portanto, em que as pessoas até 30 anos podem se candidatar e aí já têm um apoio direto para o arrendamento. Mas aqui a ideia poderá ser também por aí, mas é essencialmente ajudar as famílias carenciadas que, ou devido à pandemia, ou devido a várias situações da vida, de um momento para o outro viram-se com quebra de rendimentos. Mas aqui, acima de tudo, eu acho interessante esta ideia, e corrijo-me se a ideia passa também por isto, recuperar alguma habitação, não só no centro da cidade, mas nas freguesias, em todo o concelho. Exatamente. Portanto, de forma a espalhar esse... lá está, de forma a que as pessoas não tenham que vir para os aglomerados sociais para a cidade, mas sim poderem continuar nas freguesias onde estão inseridas. Sim, nos arredores, exatamente. Já agora, então, deixa-me só ouvir aqui a opinião da Ana. E
Em Amarante também temos o mesmo problema, quer dizer, eu sei que existem muita procura por Sim. arrendamento e o arrendamento não é assim tão fácil, as rendas cada vez estão mais Sim, altas. sim. Ah, Nós, infelizmente, no nosso país também temos outro problema que é a especulação imobiliária. Pois. Quer em termos de compra de imóveis, quer em termos de arrendamento, os valores disparam ou não são valores possíveis para os rendimentos atuais. Mas o que é que vocês pensam sobre esta ideia de não, ao mesmo tempo que era preciso dar vida, às vezes, a algum centro histórico, porque perdeu, em algumas cidades perdeu-se Sim. a vida, não há vida, as pessoas não, as habitações estão devolutas, portanto, recuperar estas habitações para dar vida e, ao mesmo tempo, isto versus esta ideia de que deixar também que não se coloquem muita gente a viver nos centros das cidades, mas que se possa oferecer arrendamentos fora dos centros da cidade. Sim, para mim parece-me uma excelente iniciativa, até porque trazer todas as famílias com necessidades financeiras e colocá-las todas No centro da cidade. no centro da cidade, num bairro social, Ou num bairro social. ou num bairro social, nomeadamente, normalmente nos centros da cidade ou nas zonas ali limítrofes, se até há uns anos atrás funcionou ou funcionava, no momento Agora, atual, não funciona. pronto, a alteração E funcionou. Achas? funcionou. Achas? Eu cresci num bairro social. Eu vim de uma aldeia de Gatão E funcionou. funcionou, até porque tenho orgulho de dizer isto, a maioria dos jovens da minha idade, não é? Ou dos meus amigos do bairro, todos nós conseguimos prosseguir estudos, com todos nós, dentro das dificuldades, conseguimos dar o salto, mudarmos a nossa condição social e financeira. E foi fruto disso? Foi fruto disso. Atualmente, as condições sociais não são as mesmas. As condições sociais, quando eu digo condições sociais, é mesmo a nossa sociedade está em extrema mudança. Os valores que tínhamos há 30 ou 40 anos atrás não são os mesmos que regem hoje em dia a população. Por isso, hoje em dia, concentrar famílias mais carenciadas, destruturadas, num ambiente conjunto, não será tão benéfico como, por exemplo, mantê-las nas suas freguesias, dando-lhes as condições que necessitam, nomeadamente o apoio ao arrendamento. É importante nós termos a noção do seguinte: toda a gente ou todas as famílias têm o direito a ter uma habitação condigna, não é? A direito à alimentação e direito à educação. Acho que são os valores centrais que nos devemos cingir. O que não acontece hoje em dia e o que nós observamos também hoje em dia é que principalmente os nossos jovens não têm autonomia financeira para não conseguirem ter a sua vida. Nós assistimos a se ganham jovens 600 euros 30, de ordenado e te pagam 400 de renda, não podem. dificilmente Os agregados familiares atuais, com pais e filhos, os filhos continuam em casa mesmo depois dos 30 anos, porque não têm autonomia financeira. Obviamente que um programa de apoio e de incentivo à sua independência e passa pela ajuda no pagamento das rendas, que são, mais uma vez, são exageradamente elevadas, era fundamental para tudo, mesmo para a economia. Jovem, sim. Exatamente, até porque perspectivas de futuro, de família, estes jovens não têm porque não mais podem. uma vez, é uma coisa que já ouço falar nisto há tanto tempo e continuamos sempre com o mesmo problema. No Mar de Canaveses, como é que as coisas estão? A questão é que... E tu tens tudo. Tu és jovem, portanto precisas desta emancipação jovem, tu estás ligado à construção civil, precisas recuperar os prédios devolutos, mas ao mesmo tempo és socialista, queres que as pessoas estejam bem nas freguesias, nos redores de... A questão é que o direito à habitação está consagrado na Constituição desde 1976, desde que ela foi aprovada, mas nunca houve, de facto, uma política voltada para a habitação. Nós temos agora, neste momento, temos o Ministério das Infraestruturas e o Ministério está-me a falhar o nome, mas é das Infraestruturas e da Habitação. Em que está a ser pensado, de facto, está a ser efetivamente pensada uma estratégia para a habitação no país. Mais uma vez. Sim, mas parece-me que agora vai lá. Vai? Eu julgo que sim. Há um compromisso de... Tens fé. É isso que eu gosto. Os socialistas têm sempre.
Normalmente, se calhar até nem têm assim tanta fé, mas... Tem. Mas há, de facto, uma política para a habitação e há um compromisso de criar habitação até... Aliás, nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, um dos propósitos será esse. Mas eu não conheço, efetivamente, a proposta que está a ser implementada em Penafiel, mas parece-me bem, porque eu acho que há um problema que afeta os nossos concelhos, que é, desenham-se PDMs em que os PDMs estão sempre inclinados para as cidades. Ou seja, as freguesias estão sempre muito mais limitadas naquilo que é a possibilidade de construção, ou seja, cada vez estamos com as freguesias mais desertas. Nós queixamos da desertificação do interior e depois promovemos, se calhar, a desertificação das freguesias. Exatamente. Dentro dos nossos próprios concelhos. Tu há pouco falavas que, por exemplo, nós temos lá o Porta 65, que foi falado, que pronto, é um programa para jovens até dos 18 aos 35 anos, e que tu falavas que como é que um jovem ganha 600 euros e depois paga 400 euros de renda. Já não pode sequer... Não, já não pode sequer concorrer, não é? Porque aquilo é até 40%, acho eu, ou 60% do salário. 60% da... Ou seja, é complicado depois gerir esta... Sim, é que essa porta de 65 não é para todos, nem todos os jovens são elegíveis para este programa. Não, e depois é assim, tem que ter uma casa, não é? Imagina que é um casal, se tiver um T2 já não é elegível, portanto, para um casal só é elegível até o T1. Portanto, tudo isso são condicionantes que... Eu acho que há uma necessidade mesmo urgente de olhar para estas questões da habitação, do arrendamento. Há nos municípios agora as ARU, que são as áreas de reabilitação urbana, e que podem potenciar essas requalificações nos centros históricos e tudo mais, e possibilitar que depois venham a ser arrendados. Mas só que é o tal problema. Onde é que são feitas as ARU? Pois. São nos centros urbanos. Centros urbanos, ou seja, na cidade. As freguesias continuam a ficar despidas. Eu vejo que no marco é muito complicado, e eu acho que é transversal, pelo que eu percebi da Ana, também em Amarante e em Penafiel, arrendar hoje em dia, porque os preços são absurdos. Às vezes quase que parece que estamos a tentar arrendar um apartamento junto à Torre das Antas ou algo do género, porque os preços são extremamente altos e condiciona, claro, depois a emancipação jovem. Claro. Está sempre muito coartada com estas questões. Peço desculpa, só me estava a esquecer de um pormenor, que é, relativamente a esta medida, os proprietários que decidirem aderir e requalificar os prédios para arrendar à Câmara Municipal, irão ter alguns benefícios, nomeadamente ficarão isentos de IMI e de outros benefícios. Para tentar motivar. Para tentar, pronto, lá está, para haver o maior número de Aqui parece-me e mais uma vez era muito útil esta ideia ser partilhada com os outros municípios para chegarmos, não é? Nós temos sempre um problema, é que chegamos ali à fronteira, não, o que é que se passa para o outro lado. Temos que voltar aí para trás. E se forem tiverem uma cor política diferente, então vamos ficar aqui caladinhos para ver se eles... Mas isso é um problema estrutural. É ver se eles não se apercebem. Exatamente. Mas é um problema estrutural e é transversal a todas as... Estamos a chegar então já na reta final deste mercado semanal e na fase final eu gostava de vos convidar a apresentar aí uma sugestão para o fim de semana. Começo por ti, Ana. Ora então, atendendo a que os números do Covid estão a aumentar, já há uma cerca. Eu já estou com não há cerca sanitária, mas já há. Ronaldo, já estou cansado. Já se conseguiu que Lisboa tomasse uma medida, pelo menos. Uma medida, no mínimo, até porque foi em Lisboa, foi o governo que decretou naquele famoso quadradinho de cores e, inclusive, fechou concelhos ou fez retroceder outros concelhos com números muito inferiores aos apresentados em Lisboa. Foi difícil, mas conseguiram assumir que algo não está bem em Lisboa. Obviamente que não estão a tratar
das medidas ou de aplicar as medidas necessárias, nomeadamente vacinação e testagem, porque só limitar a circulação das pessoas não é suficiente, todos nós sabemos disso. Sugestão. Mas sugestão então, ficar em casa, evitar saídas, que é para evitarmos também que daqui a nada... Posso dar o teu contacto à minha esposa? Podes, estás à vontade. Mas ficar em casa, como é óbvio, mas vou deixar aqui a sugestão de um filme para verem em família, inclusivamente com os filhos. É um filme que traz uma mensagem muito forte, que é O Rapaz que Prendeu o Vento, uma história verídica que se passou numa zona da África. Eu não vou ser spoiler, não vou dizer, mas é uma história muito forte, verídica, que eu acho que vai tocar a sensibilidade de toda a gente e perceber o que de facto é importante na vida. Muito bem. Leonardo, a tua sugestão, por favor. Eu sou um bocadinho mais... Não, por favor, que este filme, já sei, eu conheço o filme e é um filme de família, mas um filme para ficarmos todos ali agarradinhos, assim. Um bocado mais libertino e por isso... Tens idade para isso? Eu já não tenho idade para isso. Proponho que vão fazer uma caminhada no PR1 em Soalhães, no Marco, que é um percurso circular com cerca de 15 km, Pedras Moinhos e Aromas de Santiago, numa manhã de sábado, ou numa manhã de domingo, ou até durante a semana que possivelmente encontram menos gente, e que no final se desloquem até à cidade do Marco, onde não faltam bons restaurantes, mas como primeira sugestão cá no programa, proponho o restaurante Plátano, onde serão com certeza bem servidos e bem atendidos por gente simpática. Estamos a aproximar aqui daquilo que eu mais gosto, que é... Muito bem. Sónia, a tua sugestão, por favor. A minha sugestão é uma sugestão para o Conselho de Penafiel, atendendo... Sério? A sério. Esquisito. Como é que é possível? Como é que é possível? Atendendo a que temos, por exemplo, o Museu Municipal de Penafiel, com vários programas interativos. Acho que dá perfeitamente para fazer um programa em família e aproveitar... Com todas as condições de segurança. Todas as condições de segurança e aproveitar o Museu Municipal, que é digno. É digno de se ver. Muito bem, fica então essa sugestão. Vou-te pedir a ti, que é a tua primeira participação no Mercado Semanal, para nos dares uma sugestão de musical para eu fechar a porta na rádio e em podcast. Qual é a tua sugestão musical? A minha sugestão musical vai para os Coldplay Weekend. Weekend? Weekend. Muito bem. Ficamos então na rádio e em podcast com a sugestão musical da Sónia Ribeiro. Os Coldplay, com a música Weekend. Fechamos assim os portões do Mercado Semanal desta semana. Para a semana vamos ter aqui as bancas de Baião, de Celurico e Felgueiras. Queria só recordar que temos uma página no Facebook onde podem deixar uma crítica. Enfim, sejam meigos, por favor, porque é grátis. Podem deixar também uma opinião ou uma sugestão de algum tema que queiram ver aqui discutidos. A Sónia Ribeiro, muito obrigado por esta participação. Leonardo, muito obrigado. Ana, muito obrigado também. Até daqui a uns dias. A todos desse lado, muito obrigado também. Bem-ajam. Até para a semana. Mercado Semanal. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.